A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou Leonardo Freitas e você está prestes a escutar uma de minhas pregações. Já peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória! Cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém. E desde já convido a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 3. Aleluia! Desde já agradeço a oportunidade. Deus abençoe a noite Ossana, nosso pastor e a nossa juventude. Amém. Aleluia! E gostaria de dizer que sinto que Deus confirmou, sinto a confirmação de Deus sobre a mensagem de hoje, através do hino que a Maria cantou. A tua palavra guardei para não pecar contra ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós devemos diariamente nos alimentar da palavra de Deus para não pecar contra o Deus que é santo, soberano e eterno. Aleluia! Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém! Deus disse para Josué: medite na lei dia e noite, e não deixe sair não Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. medite nela dia e noite, para não errar. Eu vou buscar aqui mesmo na palavra. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então realizará a promessa de Deus. Resumindo, ou seja, guarde a palavra de Deus para não pecar contra ele. E depois no hino diz, uma oferta agradável a ele. E para sermos oferta agradável a ele, devemos viver em santidade, assim como iremos ver no decorrer da mensagem. Aleluia! Gênesis 3, versículo 1 ao 7. Quando acharem, podem dizer amém. Amém! Convido para estar em pé, referente à palavra. E a palavra diz assim: ora, a tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coceram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém? Amém. Podem sentar. Aleluia! Essa é a palavra de Deus registrada por Moisés no primeiro livro do Pentateuco. E nós vemos aqui um texto que é considerado um dos textos mais importantes da Bíblia, que fala da queda do homem. Pois, se não houvesse a queda, não haveria o porquê da salvação. Se salvar do quê? Aqui vemos a queda do homem e logo adiante a promessa da redenção, Aleluia! a promessa daquele que viria para pisar na serpente. Bendito Deus! Aleluia! Aleluia! Glória E a o Deus. pecado foi introduzido por Satanás nesse capítulo aqui, como nós podemos ver. E o pecado é o maior problema de todos em
em nossa humanidade. É muito discutido sobre política, que candidato X, candidato Y, mas a nossa esperança deve ser em Deus. A nossa esperança deve ser que somente se todos conhecerem a Cristo como o único suficiente Salvador, que nós podemos ter uma vida melhor. Se não for aqui, será no céu. Então, que nós possamos viver em santidade para somente assim termos uma vida em paz, porque só Deus através de Jesus Cristo nos concede a paz que excede todo entendimento. E Deus é santo. E como filhos de Deus devemos ser santos também. Isaías 6, Apocalipse 4, nós vemos Isaías e João tendo uma visão na qual eles veem anjos louvando, adorando, cantando, declarando que somente Deus é santo, santo, santo. O único atributo de Deus elevado a 3 é a santidade. E nós devemos honrar isso. Deus é santo e não admite o pecado. Deus não aceita o pecado, tanto que nós vemos várias histórias na Bíblia de homens que, por serem simplesmente homens, são falhos, pecadores, pecaram, mas também tiveram suas consequências. Adão e Eva, nós vamos ver a consequência logo adiante. E o hino que foi cantado, a tua palavra escondi, oferta agradável a ti, é baseada num salmo que foi escrito pelo salmista Davi, justamente aquele que pecou 3 vezes grandemente: o pecado do homicídio, do adultério e o pecado de tentar esconder os seus pecados daquele que tudo vê. Aleluia. E Davi pecou, mas Deus diz depois: a espada não apartará de ti por conta do seu pecado. E nós devemos ser santos, porque Ele é santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 diz: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Nós vemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo dizendo: nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, e tudo se fez novo. Por isso, nós devemos fugir das nossas vontades naturais e seguir as vontades de Cristo, porque Ele é que sabe o que é melhor para nós. Ele é a palavra encarnada, Ele que morreu na cruz para nos salvar, e somente Ele devemos adorar e glorificar. O inimigo sempre irá nos tentar. Ele tentou vários personagens, como nós vemos, nós aprendemos na juventude, no trimestre passado, sobre a tentação. Vários homens foram tentados, e um deles que resistiu à tentação, que nós podemos levar como lição para tentar ser igual, é José, que fugiu da imoralidade sexual. E Jesus, o Deus encarnado, que teve a palavra guardada no coração, como foi cantado no hino, venceu a Satanás pela palavra. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, venceu pela palavra. Nem está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí Jesus está citando Deuteronômio, não lembro o capítulo, mas sei que foi Deuteronômio. Aleluia. E o inimigo é esperto, como a palavra nos diz, a sua sabedoria foi corrompida, mas ele continua com a sua inteligência, e ele tenta de todas as formas nos tirar da presença de Deus, tentar de todas as maneiras que nós nos desviemos, mas devemos ser firmes, apesar das circunstâncias, apesar das aflições que Jesus mesmo disse que nós teríamos, mas devemos lutar contra nós mesmos e buscar meios de santidade. Aleluia. E o diabo tem suas sutilezas contra a Igreja de Cristo, como nós estamos aprendendo no trimestre atual na classe dos adultos na IBD. E uma dessas sutilezas, para resumir, não levar muito tempo, é a sutileza da banalização da graça. A graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento. Assim como foi mencionado no 2 Coríntios 5, 17, devemos ser novas criaturas.
devemos nos converter e nascer de novo. Devemos ter uma vida de santidade e seguir a Cristo conforme Ele nos orienta, conforme Ele nos ensina. Aleluia. Que nem muito não é falado, nós não podemos brincar de ser crente. Nós devemos ser cristãos de verdade e fugir das heresias, fugir das artimanhas do diabo, que toda hora o mundo tenta nos desviar, mas devemos ser fortes em Cristo. Porque a nossa força não é nossa, mas sim de Cristo. É Ele que nos dá força para vencer Aleluia. as tentações e o diabo em geral. A segunda a ser mencionada, a sutileza da imoralidade sexual. As Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora do casamento constituído por Deus, que é monogâmico e heterossexual. Nós vemos em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 ao 20, Paulo falando sobre a imoralidade sexual Aleluia. heterossexual, sobre a prostituição. Em Romanos 1, versículo 26 ao 28, praticamente falando sobre a homossexualidade. Porque o mundo está tentando nos fazer acreditar que é normal essa prática, mas devemos ter a palavra de Deus em mente e ser Aleluia. firme para lutar contra as heresias, Glória a Deus. porque nós sabemos que a palavra é clara e direta. Em Levíticos capítulo 20 é dito que homem que deita com homem é aberração. E Soberano Deus. tem um youtuber que está dizendo que o Antigo Testamento não serve mais, que Jesus não fala nada disso, mas Jesus diz várias vezes, mencionando o Antigo Testamento, dizendo que o Antigo Testamento é a base, e Jesus mesmo usou o Antigo Testamento para lutar, para vencer Satanás. Então, o Antigo Testamento é válido sim. E nós devemos sim guardar toda a palavra, não metade dela, mas toda a palavra no nosso coração. Só assim podemos estar protegidos contra o mal. Amém. Terceiro, a sutileza da normalização do divórcio. O padrão bíblico é que o casamento seja heterossexual, monogâmico e eterno. Aleluia. E eu estava estudando ontem de noite justamente sobre esse tema para poder elaborar o esboço depois. E não para isso assistir pregação justamente aleatoriamente, mas eu, ali nas minhas anotações, vi umas coisas que pode agregar à mensagem. As formas que o pecado foi introduzido no mundo. O pecado entrou no mundo quando fez o homem pensar que poderia ser como Deus. O diabo disse para Eva que tentou Adão e Eva a ser como Deus, ou seja, a soberba, pois Rei da glória. o pecado também foi introduzido pela tripla tentação: desejo dos olhos, desejo da carne e a soberba da vida. Assim como Nabucodonosor, que foi tentado a achar que tudo que ele fez foi para a glória dele, e Deus fez, ele percebeu o contrário. Que tudo na verdade é para a glória de Deus, porque tudo é dele, por ele e para ele. Amém. O pecado veio ao mundo porque o casal creu na mentira do diabo. Por isso nós devemos nos proteger contra as heresias que o mundo tanto espalha, mas nós devemos ser fortes, porque o fim do tempo está chegando e as heresias cada vez mais aumentam, mas nós devemos espalhar a palavra verdadeira, porque a palavra é rica, viva e eficaz. Glória a Deus. O pecado e seus efeitos entraram na raça humana por Satanás, mas a salvação e seus efeitos vieram por aquele que desfaz as obras de Satanás, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Amém. Agora, para terminar, Adão e Eva, no versículo 7, como nós vimos, e no decorrer do capítulo 3, foram expulsos do paraíso por conta de seu pecado. Que nós possamos estar vigilantes para não ser expulsos da presença de Deus e não ficarmos fora do arrebatamento
que Jesus diz que não sabeis nem o dia nem a hora, mas em Apocalipse 3 é dito que Aleluia. sem demora ele viria, e nós devemos estar alerta, porque não demorará muito. Nós devemos estar prontos, não que nem as virgens loucas que não se prepararam. Nós devemos estar prontos. Aleluia. É dito assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, guarde a palavra de Deus, guarde a presença do Espírito Santo, porque é Ele que nos protege dia e noite. Aleluia. Em Romanos capítulo 7, nós vemos Paulo dizendo: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas Paulo, reconhecendo que ele é falho e pecador, ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós somos pecadores, nós somos falhos e nós devemos lutar contra isso, mas nós não conseguimos. Quem pode nos ajudar? Quem pode nos livrar do pecado? Aí no próximo versículo, Paulo diz que dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas para a carne a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós somos pecadores, totalmente dependentes da graça de Deus, pois é Ele que nos liberta do pecado, é Ele que nos purifica, nos santifica, para estarmos limpos perante a presença de Deus. Que nós possamos ter a palavra de Deus em mente, em nosso coração, guardada, a palavra toda inteira em nosso coração, porque só ela pode nos proteger. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus.